Olá, gente, olá! Gente, eles querem levar a gente na corda, eles querem manipular e enganar a gente, mas a gente não deixa, porque a gente vai atrás das informações e traz essas informações também para vocês verem que tudo aquilo que está sendo apresentado para vocês, a gente tem que questionar, sempre de novo, e a gente não deve simplesmente acreditar e pensar que o que fazem, isso tem efeito, né? E nós, sempre de novo, tentamos trazer para vocês as últimas notícias com números, dados, fatos, né? Fizemos o máximo possível para trazer as novidades para vocês, gente. E agora, apesar das sanções, as importações da Rússia para a União Europeia aumentaram significativamente. Gente? Sabem por quê? Não? Então fiquem ligados aqui. Desde que as sanções foram aprovadas, os Estados europeus restringiram suas exportações para a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, as importações da Rússia aumentaram maciçamente em valor. Mas como pode isso, gente? Né? Como pode? Eles deram um corte e mesmo assim as importações, o valor aumentou drasticamente. Gente, tem isso. Aquele valor para a Áustria, por exemplo, aumentou, vocês não vão acreditar, 139%. De fevereiro a agosto de 2022, bens russos no valor de 3,9 bilhões de euros foram importados para a Áustria. Isto é 139% mais do que no mesmo período do ano anterior. 139% a mais. A melhor Europa de todos os tempos, né? Tem o efeito, tem as consequências e mesmo assim nós vamos continuar, né, gente? Em outras palavras, o valor das importações russas mais do que dobrou nesses 7 meses em comparação com 2021. E a Áustria não é uma exceção. Não, nós temos mais dados para vocês. O aumento foi igualmente alto na Hungria, 132%. E na Grécia, 142%. E particularmente forte em Luxemburgo, 262%. E na Eslovênia, 346%. As importações para a Alemanha também aumentaram, 33%. E Polônia, 24%. Aumentaram menos fortemente, mas aumentaram também. Entretanto, o volume nos dois países é particularmente alto. A Alemanha importou mercadorias russas no valor de 20,7 bilhões de euros. A Polônia é o segundo maior comprador na Europa com 10,45 bilhões de euros. Gente, e para vocês verem que também em outros países o valor aumentou, eu trouxe mais informações. Nos Países Baixos, aumentou o valor 51%. Na França, 84%. Na Itália, 100%. E assim, a maioria dos países europeus teve uma alta no valor, significativamente. Principalmente esses países que mais população tem, né? Somente a Finlândia baixou o valor, menos 7%. Letônia, menos 8%. Estônia, menos 14%. Irlanda, menos 20%. Lituânia, menos 25%. Dinamarca, menos 44%. E Suécia, menos 60%. Viram uma queda nas importações da Rússia.
E sabe por quê? Por quê? Porque normalmente são esses países, primeiro, eles têm uma população pequena, né? E segundo, muitos deles dependia também da Rússia, mas não tão fortemente. Tá entendendo? Finlândia, por exemplo, dependia da energia russa, por exemplo, de, não sei, 5%, uma coisa assim. Então isso, na verdade, no todo, se a gente compara com as grandes nações, França, Itália, G7, né? Alemanha, as importações são um tanto maior. Né? Então, na verdade, se a gente junta esses países pequenos que baixaram os valores, conseguiram baixar o valor, não significa nada no todo, não é verdade? Muitos haviam imaginado as coisas de maneira diferente. Também foi publicado para nós. E está sendo publicado para nós. Daqui a pouco o russo fica de joelhinho, lambendo as botas. Mas nada disso acontece, né? Embora as sanções da União tenham restringido as exportações de bens de alta tecnologia para a Rússia, o valor das importações tem aumentado acentuadamente. Especialmente em energia e outras matérias-primas, setores chaves da economia russa. Em uma inspeção mais detalhada, isso não é tão surpreendente quanto se poderia pensar. Também não significa que os países europeus tenham denunciado as sanções. 67% das mercadorias comercializadas com a Rússia são combustíveis, gás e outras matérias relacionadas que não podem ser dispensados tão facilmente. A razão para o aumento geral é, acima de tudo, o aumento vertiginoso dos preços do gás. Quem poderia imaginar, né? Lógico. Né? Vende menos, mas vende para preços mais altos e assim faz com que os valores também na União Europeia venham a aumentar, a explodir em certos países. E o russo entrega menos e rende mais, gente. Que ótimo negócio também para ele. Vocês estão entendendo, gente? Sempre tem gente ganhando. E nisso, tem que surgir a pergunta se isso tudo não é um conjunto de muitos grupos, né? Que acaba, então, tirando dinheiro e assim acabando com o povo europeu. Afinal, nós que temos que pagar. Apesar de ajuda do governo, desse governo e daquele que ajuda o povo, quem é que vai pagar isso no final? Somos nós, né, gente? Somos nós. Sempre de novo. Então não deixem se enrolar, não deixem se enganar. Isso é um joguinho. Infelizmente, né, um jogo sujo. A razão para o aumento geral de tudo é, acima de tudo, o aumento vertiginoso dos preços do gás. O valor mensal das importações atingiu um pico em março. Depois caiu constantemente, voltando aos níveis pré-crise em outubro. O comércio em outros setores tem geralmente diminuído, mas não tanto quanto se esperava. Isto porque, por outro lado, a economia se recuperou após a pandemia. A Rússia se beneficiou especificamente dos gargalos em meio à crise energética. A fim de baixar os preços aqui, a Europa teria que expandir seu fornecimento de energia. O fato de que os preços do gás estão caindo agora, no entanto, é principalmente devido ao clima ameno e a uma queda na demanda na Europa. Então, gente, vocês que acompanham sempre os nossos vídeos, vocês perceberam, né, que ultimamente, uma semana, 10 dias para cá, as temperaturas estão em alta. Tudo acima dos 5 graus, 5 ou 10 graus. Nós chegamos até, na virada do ano, em certos cantos na Alemanha, em 20 graus. Isso faz com que, gente? A procura pela energia, o consumo, o gasto, diminui e muito. E agora dizem, o governo diz assim, nós estamos fazendo tudo certo.
Eles têm muita sorte que o nosso inverno está assim, que nem vocês podem ver aqui, verde. Esse no fundo essa é a razão para isso, certo? Não deixem se enrolar, porque na verdade o inverno, a menos nessa época, eu até não me lembro, né? Pois é. O valor mensal das importações atingiu um pico em março, blá blá blá. A Rússia... É preciso repetir, desculpem. O valor mensal das importações atingiu um pico em março, depois que caiu constantemente, voltando aos níveis pré-crise em outubro. O comércio em outros setores tem geralmente diminuído, mas não tanto quanto se esperava. Isso porque, por outro lado, a economia se recuperou após a pandemia. A Rússia se beneficiou especificamente dos gargalos em meio à crise energética. A fim de baixar os preços aqui, a Europa teria que expandir seu fornecimento de energia. O fato de que os preços do gás estão caindo agora, no entanto, é principalmente devido ao clima ameno e a uma queda na demanda na Europa. A segunda razão, em particular, não é encorajadora. A chamada desindustrialização já começou, alguns especialistas estão agora alertando. E aconteceu, gente. Aconteceu porque desindustrialização não quer dizer que eles logo fecham. Eles vão baixando a produção e vão vendo onde, no mundo todo, eles podem, nessa queda de produção, onde é que eles podem aumentar a produção. E assim faz com que parte da indústria venha saindo, né? Isso vem acontecendo passo a passo. Não vai acontecer. Dificilmente grandes empresas não vão dizer, vou fechar amanhã, pronto. Já aconteceu também, agora no passado, né? Recente. Mas, com as multinacionais, vai ser assim. E isso faz com que menos gastos de energia, né? Certo? Porque a indústria não produz mais tanto. E o governo diz, fizemos tudo certo. Os alemães estão economizando bem. Não, a indústria está indo pro pau, gente. Essa é a verdade. Mas o nosso governo, ele gosta de vender as coisas um pouco diferente para nós. Em outra área, entretanto, as empresas da União Europeia têm sido, na verdade, muito menos rigorosas na implementação das sanções do que os anúncios sugeridos. Os investimentos da União Europeia na Rússia permaneceram muito mais elevados. Enquanto as empresas retiraram algumas de suas grandes marcas da Rússia, a participação global dos ativos russos na zona do euro caiu apenas 10% entre o final do quarto semestre de 2021 e o final do segundo trimestre de 2022, de acordo com o relatório do Banco Central Europeu. E o que eles não disseram para nós? As grandes lojas estão deixando a Rússia, eles vão deixar a Rússia. O povo da Rússia não vai conseguir mais comprar nada, sabe? E aí mostraram o fechamento de certas empresas que estão mundialmente, né, vendendo coisas e tal. E a Rússia continua. O declínio dos ativos russos na União Europeia não foi tanto devido a empresas que deixaram o país, mas principalmente a uma redução do valor dos ativos de investimento da carteira russa na área do euro, informa o Banco Central Europeu. Em geral, o investimento estrangeiro direto permaneceu em grande parte inalterado após a guerra contra a Rússia. Gente, né? Quer dizer, o investimento continua como antigamente, praticamente. Mas o governo nosso diz, vamos botar ele de joelhinho. Não, tão fácil assim, vocês não vão colocar. Tão fácil assim não. Porque é um país que é um fornecedor grande de muitas matérias-primas. E tão facilmente, porque o mundo todo, a grande maioria do mundo todo, não apoia essas sanções. Forte abraço.
mão no coração, vejo vocês aqui. E para aqueles que ainda continuam nesse vídeo depois de 15 minutos, por favor, deem uma olhada na sua inscrição se ela ainda continua. Porque nós vemos números caindo, né? Eu posso me imaginar que novamente são pessoas colocadas para fora. Deem uma olhada, né? E não esquecem também de tocar no sininho. Forte abraço, mão no coração. Amigos, até mais. Valeu.